Aleluia. A paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Que alegria, que felicidade estarmos mais um dia, mais uma vez aqui juntos para adorar o Senhor, bendizer o seu santo nome, fazer aquilo que de melhor nós sabemos fazer, que é de glorificar esse Deus que é santo, que é justo, que é fiel e que é poderoso e que é digno de receber nessa noite toda a nossa adoração. Sou grato a Deus por nessa oportunidade receber do Senhor essa graça, essa responsabilidade de ser, como o nosso irmão aqui citou, o canal do Senhor para abençoar a sua vida, para abençoar a sua família. Eu venho aqui não falar aquilo que é do Ivan, da autoria do Ivan, mas aqui uma palavra que é a da autoria do Espírito Santo de Deus, aquele que te conhece, aquele que me conhece, e que com certeza a palavra que Ele colocou no meu coração, que Ele ministrou no meu coração, tem um endereço certo nessa noite. E se eu fosse você, eu não perderia tempo em outra coisa, a não dar toda a atenção à voz do Espírito Santo, porque a palavra que será ministrada hoje pode ser a palavra que mudará a tua história, que mudará a rota a qual tu estás percorrendo nessa trajetória, porque basta uma palavra do Senhor para que situações, para que cenários sejam transformados. E se tem uma coisa que o nosso Deus é especialista, é em transformação, e enquanto Ele encontrar corações dispostos a serem transformados, Ele continuará derramando da sua unção transformadora sobre os seus filhos. Por isso nessa noite aproveite esse momento de estar louvando, bendizendo, adorando, honrando o Senhor com sua atenção, porque o Espírito Santo de Deus, Ele está nesse lugar. Mas eu também gostaria de agradecer não somente ao Senhor, mas também ao nosso pastor, o pastor Carlinhos, que tem tão carinhosamente nos abençoado o nosso ministério. Sou grato a Deus pela vida do Senhor, sou grato a Deus pela vida de todos os obreiros, de toda essa igreja linda, que podem ter certeza, é muito amado por mim e por minha família, e que nós possamos dar continuidade aqui nessa adoração. Convido você a abrir sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 9. Vou fazer uso da versão NVI. Se o Juninho puder colocar mesmo, para que a igreja acompanhe. E peço ainda que a igreja compreenda, eu farei uso de um segundo texto, que fica em Jonas, no capítulo 1. Vou ler apenas 3 versículos, porque não se faz necessário ler toda a história, porque a maioria de todos nós conhecemos. Essa é a palavra, esses são os textos que o Senhor nos deu como base para ministrarmos nessa noite. Provérbios capítulo 16, versículo 9. E Jonas, o livro do profeta Jonas, capítulo 1, apenas o verso 1, 2 e 3. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor, nessa noite. Diz assim, Provérbios 16, 9. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor é quem determina os seus passos. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor é quem determina os seus passos. Vou fazer uso do segundo texto que está em Jonas, no capítulo 1, nos 3 primeiros versículos. Diz assim a palavra do Senhor: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava para aquele porto. E depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. Para fugir do Senhor. Aleluia, Deus. Queridos, como eu falei, esse foi o texto que o Senhor ministrou nossos corações, para que nós pudéssemos estar entregando tudo aquilo que o Senhor
quer que nós entregamos nessa noite. E já quero começar fazendo uso do primeiro texto, que dá base nessa primeira parte. Vocês puderam perceber que o sábio que escreveu o livro de Provérbios no capítulo 16, 9, ele afirma que o homem, ele tem uma capacidade intelectual. Foi nos dada essa capacidade intelectual de raciocinar, de planejar, de projetar. Mas embora nós na criação tenhamos sido dotados dessas qualidades, com essas ferramentas, com essas habilidades, o sábio vai dizer que mesmo assim, nós não devemos ser os governantes de nossas próprias vidas. É isso que esse provérbio está dizendo. Nós temos sim habilidades de projetar, de pensar, de raciocinar, mas mesmo assim nós não temos o direito de tomar o controle de nossas vidas, porque esse controle, ele só pertence ao Senhor. Esse controle só pertence unicamente e exclusivamente o Senhor, porque é o Senhor quem nos dirige, é o Senhor quem nos guia, porque é o Senhor quem nos criou, é o Senhor quem nos conhece. O salmista diz no Salmo 139, versículo 16, que ainda quando nós éramos informes, quando nós ainda nem existíamos, quando nós ainda éramos um embrião, Ele já nos conhecia. Quando nós ainda éramos dessa forma, sem existência, Ele já havia escrito no seu livro a nossa história. Todos os nossos dias já haviam sido determinados, escritos no livro de Deus, no livro que está na eternidade, a minha e a tua história. Ei, querido, a minha e a tua história, escrita pelo próprio Deus, é uma história linda, é um plano lindo, um plano único e perfeito para mim e para você. E somente eu e você podemos atrapalhar esse plano, quando eu e você tomamos o controle das mãos de Deus, o controle que é devido somente a Ele. E se tem algo que o Espírito Santo quer falar nessa noite e ministrar aos nossos corações, é que nós não interrompa, é que nós de alguma forma com nossas atitudes não venha atrapalhar essa história que já foi desenvolvida na eternidade, desenvolvida em santidade, desenvolvida em amor, desenvolvida em sacrifício, desenvolvida em entrega, desenvolvida na cruz do Calvário. Ei, querido, a minha e a tua história, ela foi gerada na cruz do Calvário pelo Senhor Jesus Cristo. O que o Espírito Santo quer ministrar nessa noite aos nossos corações é que nós não venhamos interromper, que nós não venhamos de alguma forma alterar, através das nossas atitudes, através das nossas escolhas, através das nossas ações, a história, o plano que Ele desenvolveu para cada um de nós. É isso que o Espírito Santo vai ministrar aos nossos corações no decorrer dessa mensagem, porque Ele é o Deus Santo, que nos ama e que tem um plano especial para cada um de nós. Mas baseado nesse princípio, onde o Senhor, Ele tem o governo, ou deve ter o governo, a liderança de nossas vidas, nós vamos refletir aqui sobre os riscos e as consequências de alguém que assume o controle de sua própria vida. É isso que nós vamos conversar um pouco nessa noite. É isso que nós vamos refletir um pouco a respeito desse assunto. Os riscos e as consequências de alguém que tem atitude tola, atitude boba, de tomar o controle da sua vida, ou de mesmo achar que pode fazer isso. Nós vamos ver que esse exemplo que nós vamos usar de Jonas, ele se achou que poderia fazer isso, mas ele sofreu graves consequências, muitas consequências. Mas nós vamos usar essa história ou essa experiência do profeta Jonas como referência nessa noite. E que eu digo que foi uma experiência das mais tristes possíveis, porque é impossível um homem se arriscar em tomar essa direção, em tomar esse controle, em tomar esse governo do Senhor, e ele não sofrer consequências desastrosas. E é isso que nós vamos ver através da experiência do profeta Jonas. Todos nós, em um determinado momento, nós tomamos consciência, ou tornamos consciente de uma direção de Deus para as nossas vidas, seja para a nossa salvação, onde é aquele dia que nós recebemos um chamado especial, nós recebemos da parte do Espírito Santo um chamado, um desejo ardente em nossos corações de entregar as nossas vidas, mas também
nós podemos também receber essa direção do Senhor para um propósito específico em nossas vidas. Todos nós aqui temos da parte do Senhor um propósito específico, e essa pode ser uma direção de Deus para nossas vidas. E nesse momento onde nós recebemos essa direção do Senhor, nós temos duas opções, unicamente duas opções, que a primeira e a mais correta seria aceitar ou seguir essa direção dada por Deus, e a segunda é seguir o seu próprio plano, desistindo ou abrindo mão da vontade de Deus. E talvez essa é a primeira reflexão que eu queria que você fizesse nessa noite. Não precisa você responder em voz alta, porque o Espírito Santo, ele conhece os teus pensamentos, ele conhece o íntimo do teu ser. Hoje, de forma sincera, responda para você mesmo: você está aqui sobre uma direção de Deus? Nessa noite, você está seguindo a direção de Deus, o plano de Deus, aquilo que Ele tem direcionado, aquilo que Ele tem confirmado no seu coração, de forma ardente, de forma contínua? Ou simplesmente você está aqui, seguindo o seu próprio plano? Um plano que pode até ter sido desenvolvido em uma mente brilhante, porque aqui nós temos mentes brilhantes, porque o Senhor, Ele nos criou com essa capacidade. Mas deixa eu dizer para ti, que melhor do que um plano desenvolvido em uma mente brilhante, melhor do que viver sobre um plano, uma direção de um plano bem desenvolvido na mente, que aos nossos olhos parece até ser perfeito, é melhor ter uma direção de Deus para nossas vidas, porque a direção de Deus é a segurança que eu e você precisamos. Os planos desenvolvidos em uma mente brilhante não podem te dar a segurança que a direção de Deus pode te dar. Os caminhos podem até ser diferentes, difíceis, uma caminhada árdua, mas o único caminho que te dará segurança é aquele a qual o Senhor mandou você trilhar, é aquele a qual o Senhor mandou você ir, porque a palavra do Senhor, ela é fiel, a palavra do Senhor, ela é verdadeira, a palavra do Senhor, ela é exata, a palavra do Senhor, ela nunca na vida o Senhor vai nos dar uma direção em que nos levará à morte. Pelo contrário, ela sempre nos conduzirá à vida, porque Ele é a própria vida, e Ele é a tua vida, e Ele quer ser a tua vida. Mas para que você receba toda essa vida do Senhor, é necessário você entender que você precisa se entregar essa direção, ou a direção que o Senhor tem dado para a tua vida. Sabe, esse desejo ardente, esse incômodo que muitas vezes vem a ti, isso não é outra coisa a não ser a direção, a vontade boa e perfeita do Senhor para a tua vida, que muitas vezes parece não ser o melhor caminho, mas se está continuamente na tua mente, se está continuamente essa impressão no teu espírito, pode ter certeza que essa é a direção que o Senhor tem para ti, porque nem sempre a direção do Senhor vai ser cômoda, e eu digo para você, na maioria das vezes não vai ser. Se o teu termômetro para entender se é de Deus ou não é de Deus é você se sentir bem, se achar cômodo, esse não é o termômetro correto. Existem outras maneiras de entender a vontade de Deus, e o Espírito Santo, ele não deixa ninguém enganado. Você sabe qual é a direção de Deus para a sua vida. Ei, querido, você sabe a direção de Deus para a sua vida. E o Espírito Santo de Deus quer hoje aqui, não outra coisa a não ser que você se posicione, ou se reposicione diante dessa direção que Ele mesmo tem dado a ti, e que muitas vezes você tem recusado. Aí você pode perguntar, mas que tipo de direção, ô Ivan, você está falando? Essa direção, ela pode ser de diversas formas, porque aqui existem muitos filhos de Deus, e a mesma direção que o Senhor tem para mim, talvez não seja a que tem para ti. Talvez para algumas pessoas a direção de Deus nessa noite seja te chamando, seja te direcionando para uma vida mais santificada, para uma vida mais consagrada, para uma vida de busca mais íntima e pessoal com o Senhor. Essa com certeza é uma direção que o Senhor sempre vai nos dar para todos nós. Talvez essa seja a cobrança do Espírito Santo na tua vida hoje à noite.
Mas para outros, talvez essa direção seja relacionada a um chamado ministerial, um posicionamento, porque Deus quer lhe levantar como um profeta para essa igreja, como um profeta para esse estado, essa cidade, quer lhe levantar como um cantor. Sim, pode ocorrer, porque aqui existem várias pessoas e chamados específicos e diversos para todos nós, mas também pode ser um chamado missionário, porque não? Muitos usam esse texto justamente para exemplificar esse chamado missionário, mas também a direção de Deus para a tua vida hoje pode ser simplesmente a você seguir uma direção que Ele tem te dado de libertação, libertação de vícios, libertação de sentimentos, libertação de tudo aquilo que tem roubado a tua paz, de tudo aquilo que tem roubado o Senhor de ti, ou tu do Senhor. É isso que o Senhor quer que nós entendamos. Hoje existem várias direções do Senhor, por isso eu digo, você não está aqui inocente, você sabe o que o Senhor está direcionando, você sabe qual a impressão que Ele já deu no seu espírito, na sua mente, na sua consciência, você sabe exatamente o que o Senhor, Ele requer de você. Eu sei o que Ele requer de mim, mas eu não só sei o que Ele requer de mim, mas eu também sei que Ele quer que eu esteja em posição, que eu esteja sobre a sua direção. E é isso que o Senhor quer fazer. E nós vamos ver que através da vida de Jonas, que decidiu seguir o seu próprio plano, e por consequência disso, ele sofreu várias consequências. O texto começa dizendo que veio a palavra ao profeta Jonas, filho de Amitai, dizendo: vai à grande cidade de Nínive e profetiza contra ela. Leva a minha palavra, porque a sua maldade, a sua perversidade tem chegado até a mim. Tem uma versão que diz assim: apronta-se e vai até a cidade de Nínive. Acredito que é a versão NVT. Em seguida o texto vai dizer: ele se aprontou, mas ele foi em uma direção contrária a que o Senhor a deu. Ele se aprontou como o Senhor mandou, mas ele não se aprontou na direção a qual o Senhor estava direcionando. E por essa razão, ele começou a sofrer uma série de consequências. Querido, não se iluda. Você tem até o direito de ir na direção contrária a qual o Senhor lhe mandou. Mas é impossível, escute isso, é impossível você não sofrer as consequências dessa sua decisão de ir contrária à vontade de Deus. Eu e você temos o direito de escolher, o livre-arbítrio, o Senhor não tira. Ele é justo para deixar nós escolhermos, mas Ele é justo também para deixar nós escolhermos tudo aquilo que nós estamos semeando. E semear fora da vontade de Deus, semear fora da vontade e da direção de Deus, significa dizer que vamos colher graves e grandes consequências. É isso que o Senhor Ele quer trazer à nossa mente nessa noite. Ele não quer que os seus filhos, que o seu povo sofra consequências. Receba essa palavra hoje. E a primeira consequência, são várias as consequências. Se nós fôssemos aqui citar cada uma dessas consequências, com certeza o tempo não daria. Mas eu escolhi pelo menos 3 para nós compartilhar com a igreja. E a primeira consequência que nós vemos é que veio sobre ele, e sobre aqueles, e sobre aquele barco, um grande vendaval, uma grande tempestade. Essa foi uma das primeiras consequências que Jonas sofreu. Foi um grande vendaval, uma grande tempestade. Mas aí você pode dizer assim: irmão, mas se nós formos partir desse princípio, todos nós, em algum momento de nossas vidas, nós sofremos, nós passamos por dificuldades, nós passamos por momentos difíceis, nós passamos por vendavais, nós passamos por tempestades. Eu concordo com você, mas eu quero lhe lembrar, e vou usar algum exemplo aqui para te provar, que uma coisa é estar dentro de um vendaval, é estar em uma tempestade, sobre a direção de Jesus, sobre a direção de Deus. E outra coisa é estar em uma tempestade, fora da direção de Deus. O evangelista Marcos, ele registrou no capítulo 4, justamente falando de uma tempestade, em que Jesus passou com os discípulos. Jesus acabara de efetuar vários ensinamentos através de parábolas, e logo em seguida ele dá uma ordem, ele dá uma direção aos discípulos: passemos a outra margem, vamos ao outro lado
do mar da Galileia, conhecido também como Lago de Genezaré. Essa foi a direção de Deus para os discípulos. O próprio Cristo direcionou. E a Bíblia vai relatar nesse texto, nesse mesmo capítulo, que em um determinado momento começou um vendaval de vento, e começou uma tempestade, e começou ondas sobre aquele barco, e ali os discípulos se apavoraram, ficaram com muito medo. Sim, eles estavam sob a direção de Deus, eles estavam sob o comando de Cristo, mas mesmo assim, eles estavam ali, sofrendo um vendaval, sofrendo uma tempestade. Como eu disse, todos nós estamos sujeitos, mas sabe qual era a diferença daquela tempestade, da tempestade que Jonas estava passando? Duas. Primeiro, Jesus estava no barco. Jesus estava no barco naquela tempestade. Não esqueça esse detalhe. A tempestade e o vendaval em que Jesus esteja no barco, a tempestade vai cessar. E a Bíblia diz que em um determinado momento Jesus se levanta. Ou melhor, para concluir, eles tinham uma segunda situação. Eles estavam sobre uma direção. Tinham Jesus no barco e estavam sob uma direção do próprio Cristo. Eles tinham, sabe o que, meus irmãos? Eles tinham garantias reais, que aquela tempestade cessaria, que aquele vendaval cessaria. E tanto é que o texto vai dizer que Jesus se levanta diante daquela tempestade e simplesmente diz, e lança uma palavra de ordem diante daquela tempestade, daquele vendaval: aquieta-te mar, aquieta-te vento. Jesus deu uma palavra de ordem, e no mesmo instante o texto diz que houve grande bonança, que houve grande bonança. O que é ter Jesus em meio às tempestades? O que é ter Jesus em meio aos vendavais que surgem sobre nossas vidas? Ei, querido, é garantia que o mar bravio vai cessar, é garantia que essa tempestade vai passar, é garantia que esse vento vai parar, porque uma hora ou outra o Senhor Jesus vai se levantar e vai dizer: aquieta-te tribulação, aquieta-te mar, aquieta-te vento, aquieta-te tempestade. Essa é a garantia de quem tem Jesus no barco e de quem está sob uma direção de Cristo. Não estamos isentos, querido, a passar por lutas e tribulações, mas temos garantias de vitória. Garantia de vitória eu e você tem. Você talvez nessa noite esteja assim como os discípulos, mesmo sob uma direção, e você fica dizendo: Senhor, não estou entendendo, eu estou vivendo a tua vontade, eu estou fazendo tudo que o Senhor me direcionou, tudo que o Senhor me ordenou, eu tenho te buscado como nunca te busquei. Talvez você seja essa pessoa. Sabe qual é a palavra de Jesus para ti? Aquieta-te, que eu estou chegando para aquietar essa tempestade. Espera um pouco mais, porque eu estou no barco. Eu estou no barco. Ei, querido, se Jesus está no barco, aquieta a tua alma, aquieta a tua alma, aquieta a tua alma, porque está chegando uma palavra de ordem diante dessa tempestade que você está sofrendo. Você só precisa de uma coisa para que isso se concretize: que você permaneça na direção do Senhor. Qual foi a direção que o Senhor te deu? Qual a direção que o Senhor tem te dado? Por mais difícil que ela tenha sido, você viver essa direção. Sabe qual é a palavra que o Senhor tem para ti hoje? Permanece na posição. Permanece na posição. Não desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Com Jesus no barco, querido, estar sob uma direção é estar seguro. É estar seguro nos braços de Jesus. E essa segurança Jonas não pôde desfrutar. O texto vai dizer que Jonas não desfrutou dessa aquietação da tempestade. Sabe por quê? Porque o texto vai dizer que aquela tempestade, ela não foi normal. O próprio Deus, escute, quem está fora da direção de Deus, o próprio Deus levantou aquela tempestade. O próprio Deus levantou aquela tempestade. Ei, querido, Ele é amor.
Ele é amor, Ele te ama como ninguém te ama nessa terra. Mas não cometa a bobagem de sair da direção dEle, porque tempestades se levantarão, e muitas delas Ele mesmo levantará. Mas não é para te destruir, é para te trazer de volta para a rota, para trazer de volta para a direção. E nós vamos perceber que foi exatamente o que Ele fez com Jonas. Mas o texto vai dizer, e eu faço questão de pontuar isso aqui, que aqueles homens, aqueles marinheiros, juntamente com Jonas, diante daquela tempestade, diante daquela tribulação, daquele perigo, porque o texto vai dizer que o barco estava a ponto de se quebrar. É um tormento que nem eu e nem você consegue imaginar. E a Bíblia vai dizer, o texto vai dizer, que aqueles homens de forma desesperada clamavam, oravam, e a resposta não vinha. A resposta não vinha. Eles clamavam, eles berravam, faziam tudo o que podia, mas a resposta não vinha. Ei, querido, orar, clamar fora da vontade de Deus, fora da direção de Deus, não tem resposta. Não adianta orar, não adianta clamar diante dessa tempestade, se você não está posicionado, se você não está dentro de uma direção de Deus. Não adianta jejuar, não adianta orar, não adianta fazer campanhas. Sabe o que adianta? Voltar para a direção de Deus. Somente voltando para a direção de Deus é que você vai desfrutar da quietação desse mar, da quietação dessa tempestade, da quietação desse vendaval. Temos que orar, claro que temos que orar. Eu não estou dizendo que você não tem que orar, eu não estou dizendo que você não tem que clamar, mas a oração que será respondida é aquela em que você está posicionado, é aquela em que você está na direção, no caminho em que o Senhor colocou para você trilhar. Não adianta tomar outra atitude, porque você irá se frustrar e as suas orações não serão respondidas. E a Bíblia diz que ele teve mais algumas consequências. Eu vou citar a segunda porque o tempo já está correndo. A segunda consequência que eu quero aqui refletir com vocês e tratar e citar foi que o pecado de Jonas, a falha de Jonas, a falta de Jonas, ela foi exposta. É impossível estar fora da direção de Deus. É impossível quando vem o primeiro estágio de tempestades, em que você não se rende, em que você não volta para a direção de Deus, em que você não chegue nesse próximo estágio aqui, de exposição dos pecados. Tenha ciência, primeiro o Senhor prova pelo seu amor, para que você se redirecione, para que você volte para a direção dele. Mas se você teimar, se você prosseguir nesse caminho que não foi o que ele trilhou para você, o que ele direcionou, você pode ter certeza que as suas fraturas, que os seus pecados, que os seus erros, que as suas falhas serão expostas a ponto de todos verem e você ser envergonhado. Talvez Jonas nunca imaginou que aquele seu pecado, que aquela sua falha, que aquela sua covardia seria exposta. Talvez ele passou a pensar que nunca isso poderia acontecer. Mas o texto vai dizer que aqueles homens lançaram sortes para saber quem estava causando entre eles aquilo. Provavelmente não era algo normal, era algo sobrenatural, porque era enviado pelo próprio Deus. Mas o texto vai dizer que o pecado dele foi exposto. E no momento em que lançaram sortes, foi exposto o seu pecado. E ele teve que ali confessar. E o que eu queria trazer sobre essa exposição do pecado, duas observações. Que o tempo, às vezes, é um falso indicador que nossas transgressões não serão expostas. Muitas vezes, quando nós estamos fora da direção de Deus, nós caímos nessa bobeira, nesse laço de achar que pelo fato de algum tempo eu já estar fora da direção de Deus, nada tem acontecido.
não tem nenhuma exposição. Eu estou fora da direção há tanto tempo e ninguém tem visto, nada tem acontecido. Eu tenho passado até uma tempestade aqui, mas eu tenho administrado essa situação. Querido, uma hora ou outra, não se iluda, a fatura vai chegar. A fatura chega, a exposição chega, porque a palavra do Senhor diz que o encoberto sempre será revelado. O encoberto, querido, sempre será revelado. Talvez você esteja fora de uma direção de Deus. Lembra que eu disse que a direção de Deus para a tua vida talvez seja se libertar de vícios, de sentimentos, de tudo aquilo que tem roubado você de Deus. E você tem persistido e parece que nada tem acontecido, não tem exposição nenhuma. Mas tenha consciência que uma hora ou outra essa exposição vai chegar. Mas ainda que essa exposição chegue, eu ainda te digo que não é para te destruir, porque o prazer do Senhor é na reconstrução, é na restauração, porque a exposição, ela é também uma oportunidade de recomeçar. Sabe o que Jonas precisava fazer naquele momento? O pecado dele foi exposto, a covardia dele foi exposta, a situação dele foi exposta. Sabe o que ele precisava fazer naquele momento? Somente se arrepender e voltar para a direção de Deus. Confessar como ele confessou, mas também se arrepender e dizer: eu me reposicionarei, eu voltarei para a direção de Deus. Eu me arrependo e no próximo porto eu pararei e voltarei para a direção que Deus me mandou ir. Ele só precisava fazer isso, porque a exposição, ela também é uma oportunidade para recomeçar. Se você está nesse estágio, querido, claro que você vai ficar triste, porque a exposição, ela nos traz tristezas, mas não acabou, não é o fim. Pode também essa ser uma oportunidade para que você seja alcançado e volte novamente para a direção de Deus. Disse, mas a atitude dele não foi essa. Não foi essa. Infelizmente não foi essa. E por mais uma vez, ele não ter cedido ou não ter voltado para a direção de Deus, o que aconteceu? Ele com certeza sofreria mais uma consequências, porque as consequências, querido, cada vez vão se tornando piores. Tem estágios de quem está fora da direção de Deus. Não pense que acontece de um dia para o outro. Às vezes passa um ano, às vezes passa 2 anos, às vezes passa 3 anos, mas uma hora a exposição vai chegar. E infelizmente Jonas, ele não se rendeu, ele não voltou para a direção. E os homens perguntaram, diante de tudo aquilo que estava acontecendo, os homens já tinham tentado ajudar ele, porque quando estamos fora da direção, até quem venha nos ajudar pode se dar mal. Não ajude ninguém que está fora de uma direção de Deus, porque provavelmente você sofrerá as mesmas consequências. Não ajude ninguém que está fora da direção de Deus, a não ser que o próprio Deus lhe direcione para isso. Até para ajudar alguém, até para estender a mão para alguém, quem é direcionado por Deus tem que perguntar se é para ajudar. Isso significa dizer e ter uma vida direcionada por Deus. Mas dando continuidade, porque o tempo já está extenso, já está bem limitado. Os homens perguntaram: Jonas, já tentamos de tudo e a tempestade não cessa. O que nós vamos fazer contigo agora? O que nós vamos fazer com você agora? E ele disse: não tem outra alternativa. Vocês têm que me jogar ao mar. Com aquela declaração de Jonas, sabe o que ele estava dizendo? Eu prefiro continuar sofrendo as consequências a voltar para a direção de Deus. Ei, querido, as nossas atitudes, as nossas falas estão dizendo alguma coisa para Deus. O que Jonas estava dizendo a Deus, com essa fala, com essa atitude, com essa ação, é: Senhor, eu não me rendo diante das consequências que tenho sofrido até agora. Eu assumo o risco e vou continuar
sofrendo as consequências que o Senhor tem para mim. Você entende? Pela vontade de Deus, você pode ter certeza que o Senhor queria que Jonas tivesse voltado para a direção desde a primeira consequência. Mas Jonas não se rendeu. Eu não sei se você, a sua condição, o estágio que você está, mas o conselho que eu te dou, querido, não espere mais. Se renda e volte para a direção de Deus, para que cesse essa tempestade, para que cesse essa exposição, porque o próximo passo, eu vou te contar agora o que aconteceu com Jonas. Ele foi parar nas profundezas do mar. Ele foi jogado ao mar, é o que o texto está dizendo. E eu imagino que naquele momento, aqueles homens que o jogaram no mar, olharam para aquele homem e imaginou: é o fim de sua vida, é o fim de seu ministério, é o fim de sua história. Era o que no mínimo aqueles homens olhando para aquela situação, o fim de alguém que tinha saído da direção de Deus. Esse parecia ser o fim de Jonas, o profeta fujão, como nós conhecemos, o profeta rebelde, o servo que preferiu seguir o seu próprio plano, baseado nas suas próprias convicções e nos seus sentimentos. Eu não vou entrar nos detalhes, mas nós sabemos por que Jonas ele não seguiu a direção de Deus. É porque ele tinha um coração indisposto a perdoar. Ele tinha um coração indisposto a prestar misericórdia às pessoas. Eu não vou entrar nesse detalhe porque vai estender mais tempo. Mas o real motivo porque ele tinha fugido da direção de Deus era esse. Porque eles não queriam. Ele sabia que no fundo, Deus usaria de misericórdia e salvaria aquele povo. Talvez seja isso que tenha te tirado da direção de Deus. Seja a tua falta de sensibilidade em perdoar, em amar, em cuidar, em reconhecer. Ei, querido, tudo isso nos tira da vontade de Deus. Tudo isso nos tira da direção de Deus. Parece pequenos detalhes. Sabe qual foi o erro de Jonas? Ele se blindou na sua verdade. Ele se blindou acreditando que aquele sentimento era justo diante de Deus, em não perdoar porque as pessoas eram más. Ei, querido, independente de ser mais, independente de ser perverso, a direção do Senhor sempre será amar, cuidar, perdoar, amar. Nunca o Senhor vai dar uma direção contrária a essa. Nunca o Senhor vai dar uma direção contrária ao amor, ao perdão, à paz. Nunca a concordância. Não se blinde na sua razão. Não se blinde porque provavelmente você vai estar ou já está fora da direção de Deus. E talvez essa palavra seja para você, que talvez como Jonas achava que estava perfeitamente bem com o Senhor, que tinha razão na sua convicção, que tinha razão no seu sentimento. O Senhor está dizendo para você hoje: você está errado. Se a motivação do teu coração é essa, em não perdoar, em não estender a tua mão, em não ser misericordioso, essa motivação é errada. O Senhor não está nessa motivação. O Senhor não te deu essa direção. Não é do Senhor. Mas eu vou concluir. O pastor vai brigar comigo, querido. E eu creio que naquele instante em que Jonas foi lançado, os sentimentos que vieram sobre ele foi medo, angústia e impotência. Eu não creio que aquele homem fosse tão duro a ponto de ficar normal naquela situação. Ele foi lançado ao mar, parecia realmente ao fim. Sabe o que Deus estava mostrando para ele naquele instante? De verdade. E Deus vai nos mostrar, se nós não nos rendermos diante das consequências que nós sofremos. Sabe que no fundo Deus estava mostrando para Jonas naquele tempo, naquela hora, é que nenhum homem, nem Jonas, nem eu e nem você tem o controle de nossas vidas. O controle é do Senhor. Quando Jonas pegou a direção contrária,
Aqui Deus estava mandando, ele estava mandando uma mensagem para Deus: Deus, a partir de agora, eu assumo o controle da minha vida. Eu assumo o controle da minha vida. É isso que Jonas mandou a mensagem para Deus. Sabe qual é a mensagem que Deus estava mandando para Jonas agora? Eu tenho o controle, Jonas. Eu tenho o controle, Jonas. Ei, o Senhor está dizendo para ti hoje: Ele tem o controle da tua vida. Ele tem o controle da tua história. Ele tem o controle de todas as coisas. Nada sai do controle das mãos do Todo-Poderoso. Não, querido, não, nada sai do controle das mãos do Todo-Poderoso. Essa era a mensagem que Deus estava mandando para Jonas, no momento em que foi lançado ao mar. Essa era a mensagem. Essa é a mensagem que Deus está mandando para alguns nessa noite hoje. Ele tem o controle, querido. Você não tem o controle. Não seja bobo de achar que você tem o controle. Eu e você não temos o controle de nossas vidas. Aquele que é chamado, aquele que é selado, aquele que é escolhido pelo Senhor, Ele fará todas as coisas para nos levar, para nos trazer novamente e nos levar à sua direção. É exatamente isso que o Senhor quer fazer nessa noite. Ele quer redirecionar os seus filhos à sua direção, à sua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Essa é a mensagem dessa noite para você. Já vou concluir. Mas a Bíblia diz que quando tudo parecia o fim, que só restava a morte, que só restava a tristeza de uma história triste, de um profeta desobediente, a Bíblia diz que quando ele estava afundando nas profundezas do mar, o Deus Todo-Poderoso, o Deus misericordioso, proveu um grande peixe. Proveu um grande peixe. Sabe o que esse grande peixe significa, querido? Uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade em que Deus estaria dando para Jonas mais uma vez, ou de uma vez por todas, ele poder se render e realmente se arrepender e voltar para a direção de Deus. Foi exatamente o que aconteceu. Naquela hora, ele já não quis mais assumir o controle da sua vida, porque ele percebeu que ele de fato não tinha o controle da sua vida. Ele percebeu que não tinha o controle e se rendeu. A mim e a você nessa noite não resta outra alternativa a não ser nos render diante da vontade, da direção de Deus, para que Ele possa continuar ou dar continuidade à nossa história. E assim aconteceu, querido. Jonas se arrependeu, Jonas se reposicionou e ganhou uma cidade inteira para Jesus. O nosso reposicionamento, a direção de Deus, ela sempre nos levará para abençoar outras pessoas. Porque no reino de Deus não há egoísmo. No reino de Deus não há individualismo. Sempre a direção de Deus nos levará para abençoar outras vidas, para semearmos no reino, para sermos bênção para as pessoas. Eu não sei de verdade em que estágio você chegou aqui. Eu não sei. Talvez você tenha chegado em um estágio em que você está comprando a passagem para Tarsis. Você recebeu até a direção do Senhor, você sabe exatamente o que tem que fazer, mas você ainda está cocheando em dois pensamentos: eu acho que eu não vou para Nínive, eu vou para Tarsis. Talvez você esteja pensando em comprar a passagem, talvez você já comprou a passagem para Nínive. Eu não sei se você já está no barco sofrendo as grandes tempestades, os grandes vendavais. Eu não sei se você já está no fundo do poço, nas profundezas do mar, sofrendo depressão, angústia e tristeza. Eu de verdade eu não sei, mas o Espírito Santo sabe. Mas uma coisa eu sei: ainda tem solução. Ainda tem solução.
ainda tem solução. É o que o Espírito Santo de Deus está dizendo nessa noite. Ainda tem solução. Não importa o estágio que você esteja, que você chegou aqui, a vontade do Pai é que você seja redirecionado, é que você volte para a direção dEle, para que você possa frutificar, para que os planos dEle, para que a história dEle, a história que Ele mesmo escreveu para ti, seja cumprida totalmente na tua vida. Você só precisa de uma coisa, se arrepender verdadeiramente e se reposicionar como Jonas fez, porque se assim você fizer, você vai desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem reservado para você e para sua casa. Deus abençoe em nome de Jesus.